Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci. Nós vamos dar prosseguimento à análise dos recursos e hoje nós vamos falar sobre os efeitos dos recursos, né? Então já falamos em outras oportunidades a respeito dos pressupostos recursais, objetivos, subjetivos, etc. E agora nós vamos falar um pouquinho dos efeitos dos recursos, tá? Então nós temos basicamente 4 efeitos dos recursos: efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito regressivo e efeito extensivo, tá? Então, efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito regressivo e efeito extensivo, tá? Eu pus até uma tarjinha azul que você está vendo aí. Alguns falam em efeito substitutivo e efeito expansivo, mas é uma coisa muito específica, tá bom? Então aí isso nós vamos ver, depois a gente pode até dar uma mencionada nisso aí, mas os 4 efeitos recursais que você vai encontrar na doutrina são devolutivo, suspensivo, regressivo e extensivo, tá? Vamos começar a trabalhar um pouquinho? Efeito devolutivo. Você já ouviu um termo latino? Tantum devolutum quantum appellatum. Isso vem desde o direito romano. Tanto se devolve quanto se apela. Tanto devolutum quanto appellatum. Significa até mesmo que a petição de interposição recursal no processo penal e também no processo civil delimita o âmbito do recurso. Delimita o inconformismo, ou seja, o inconformismo deve ser delimitado na interposição do recurso. Tantum devolutum quantum appellatum. Ou seja, eu só vou devolver ao tribunal, para análise dele, aquilo que eu apelar. Porque aquilo que eu não apelar, aquilo que eu me conformar, aquilo que eu não recorrer, o tribunal não pode mexer. Perfeito, pessoal? E você vai dizer, por que devolver? Porque você tem que pensar numa questão de jurisdição. A jurisdição é una, tá? A jurisdição é una, ela pertence ao Estado. Só o Estado tem a jurisdição. O que é jurisdição? Vem de juris dictio. Dizer o direito. Quem pode dizer o direito? O Estado. É óbvio que o Estado tem um órgão que diz o direito, que é o Poder Judiciário, não é? Então por isso que nós falamos que o juiz tem jurisdição, porque somente o juiz, que é um órgão estatal, pode dizer o direito. Juris dictio, dizer o direito, tá? Então vejam bem, a jurisdição é una, o Estado a detém. E o Estado então delega um órgão seu, que é o Poder Judiciário, a prerrogativa de dizer o direito. Só que o Poder Judiciário, ele não é composto de um único órgão. Então o Poder Judiciário vai sendo descentralizado. E aí ele tem uma cúpula e ele vai então tendo órgãos de categoria inferior, chegando até uma instância básica, que é a primeira instância. Essa jurisdição vai sendo compartilhada, ela vai sendo dividida, ela vai sendo delegada, tá? Quando o juiz de primeira instância decide e há um recurso, ele devolve a jurisdição que lhe foi dada à instância superior, ou seja, a instância superior pega aquele poder e vai decidir, vai rever a decisão. Por isso chama efeito devolutivo, entendeu? Porque quando se recorre, se devolve à instância superior a jurisdição que foi dada ao juízo inferior, ao juízo aquó. Tá bom? Então daí vem a palavra efeito devolutivo, se devolve a jurisdição. A jurisdição, e aí se devolve, vai se devolvendo, vai se devolvendo, vai se devolvendo, chega até o último órgão de jurisdição, que é o Supremo Tribunal Federal, não é? Que é o órgão que detém toda a jurisdição, então. Bom, então a jurisdição ela é delegada, ela é una, mas ela é delegada por questões práticas. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então daí vem efeito devolutivo. E aí vamos ler o que está na tela. A parte não pode ter a sua situação agravada por recurso que ela mesma haja interposto. É óbvio. Se eu interpus um recurso, na minha petição de interposição e nos meus fundamentos, nas minhas razões, eu delimitei o âmbito do meu recurso. Então vamos imaginar que eu seja réu. E eu fui condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão por um crime de roubo. Então o juiz pôs lá, condena o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Aí eu falo, pô, peraí, 5 anos e 4 meses eu até aceito, mas eu não aceito o regime fechado. Então eu vou recorrer. Quando eu for recorrer, vou recorrer do quê? Do regime fechado. Eu vou dizer, eu quero semiaberto. Aí chega no tribunal, o tribunal pode dizer o seguinte, ó, 5 anos e 4 meses é muito pouco, hein? Eu vou dar para esse cara logo 6 anos. Não, peraí. Eu recorri só do regime. Então, o que o tribunal vai fazer é só analisar o regime. Eu não posso ser prejudicado
Eu não posso ter a minha situação agravada por um recurso que eu mesmo interpus. E se o MP recorrer? Aí é diferente. Agora, eu mesmo recorrer, eu não posso ter a minha situação agravada por meu recurso, tá bom? O tribunal somente pode conhecer da matéria que foi questionada pelo recorrente. Tá bom? Há entendimentos dos tribunais superiores no sentido de que o tribunal poderia absolver o acusado em recurso exclusivo da acusação. É aquelas coisas que a gente vê e não acredita, né? Quer dizer, vê e não acredita, porque fazer o quê, né? Tem até umas decisões de tribunais superiores dizendo que podia absolver no recurso do MP. Agora, se a acusação recorre para aumentar a pena, como é que o tribunal vai recorrer? O promotor não pediu absolvição, ele pediu a condenação. Então o tribunal só podia decidir se ia condenar a um prazo maior ou não. Esse último item é uma questão polêmica, tá bom? Mas as duas primeiras, pacíficas. A parte não pode ter a sua situação agravada por recurso que ela mesma haja interposto. O tribunal somente pode conhecer de matéria que foi questionada pelo recorrente. Ponto final. Tá bom? Efeito devolutivo ainda. O tribunal também pode conhecer de ofício algumas matérias. Sim, mas aí são matérias de ordem pública. Prescrição, nulidades absolutas. Então vamos imaginar o seguinte: o promotor recorreu, a parte não recorreu. A parte foi condenada e não recorreu. O promotor recorreu para agravar a pena. Só que chegou no tribunal, pessoal, o tribunal percebeu que tinha uma nulidade no processo, uma nulidade absoluta, porque as nulidades relativas precisam ser alegadas. Se não forem alegadas em tempo oportuno, elas precluem, tá bom? Se a nulidade for absoluta, não preclui. E aí é matéria de ordem pública, o tribunal pode analisar. Então aí não quer dizer que estaria passando por nenhum preceito legal. E anulado o processo por recurso exclusivo da defesa, não pode o julgador, no novo julgamento, impor pena mais gravosa que a pena aplicada no primeiro julgamento. Sim. Então vamos imaginar o seguinte: eu fui condenado a 3 anos. Apelei pedindo a nulidade da minha condenação. O tribunal deu a nulidade. Então, se anulou a minha condenação, tem que voltar ao processo desde o começo. Aí eu vou ser julgado de novo. No meu novo julgamento, o juiz não pode me dar 4 anos, porque no primeiro eu peguei 3. Mas o primeiro foi anulado, sim, mas eu não posso pegar pena maior do que a que ele tinha sido anulado. Como é que chama isso? Efeito prodrômico da sentença. Já ouviu falar? Não. Então guarde aí, viu? Porque isso cai em prova. Tá? E se você perguntar 1 entre 10, aliás, 10 entre 11, né? 9 entre 10 pessoas não sabe o que é isso. Se você perguntar, o cara pode até procurar. Né? Então não vai pôr lá no Facebook o que é efeito prodrômico da sentença, porque aí o cara vai procurar e vai pôr lá para você, vai jogar no Google, né? Efeito prodrômico, vai sair. Pergunte, veja uma pessoa aí, o cara está estudando, fala, você está estudando, está na pegada, tá craque, tá sabendo tudo, o que é efeito prodrômico da sentença? Né? Ou então você espera na véspera da prova, né? Então você está lá no dia, né? Tá para entrar, para fazer a sua prova, aí está lá o seu colega, você fala assim, olha, eu ouvi dizer, não sei, eu estou achando que vai cair efeito prodrômico da sentença. Aí o cara se mata, né? Vai pro banheiro, chora, porque ele não vai saber o que é e não estudou. Será que vai cair isso? Mas o que é? Fala, não sei, agora não posso te falar, né? Se tiver uma vaga, né, poucas vagas, a vaga é minha, não é sua, tá bom? Não vai fazer isso que é judiação, mas pouca gente sabe. Esse é o efeito prodrômico. Efeito devolutivo ainda. Nós temos algumas questões a tratar. Recurso iterativo, reiterativo, recurso misto. O que é isso? Recurso iterativo é aquele em que o reexame da matéria é devolvido ao próprio órgão recorrido. Tá? Então, exemplo, embargos de declaração. É interessante isso aqui, pessoal. Esses recursos iterativos. Por que ele chama iterativo? O reexame da matéria vai para o próprio órgão recorrido. Lembra que eu te falei? A regra nos recursos é submeter a questão ao crivo de uma instância superior, justamente para a gente ouvir a opinião da instância superior. Ocorre que, às vezes, e isso em pouquíssimos recursos, ocorre, como é o caso do embargo de declaração, quem julga o recurso é o próprio órgão que prolatou a decisão. Ora, o recurso de embargos de declaração, ele cabe quando há omissão, contradição, obscuridade, etc., na sentença, certo? Então vamos imaginar, o juiz esqueceu lá uma omissão na sentença. Eu interpus embargo de declaração. Ele mesmo vai declarar a sentença, ele vai, então, ver se é o caso de esclarecer aquele ponto obscuro ou aquele ponto contraditório. Você entendeu? Eu não preciso mandar para a superior instância. Então, no caso, quando o próprio órgão jurisdicional
que prolatou a decisão, ele mesmo que vai analisar o recurso, que é uma exceção praticamente, então nós falamos em recurso iterativo, tá bom? Recurso reiterativo é a regra, aí é a grande maioria. O reexame da matéria é devolvido ao juízo ad quem, né, ao juízo superior. Exemplo, apelação, recurso em sentido distrito, etc. Tá? Apesar de que o recurso em sentido distrito entra lá embaixo no misto também, tá bom? O porquê misto? Porque aí é aquele mix, né? A questão é reexaminada tanto pelo juízo recorrido quanto pela instância superior. Quando a gente analisar recurso em sentido estrito, você vai ver o seguinte: o juiz prolatou a decisão. Sim. Cabe recurso em sentido estrito? Sim. Eu interponho. Sim. Vai para o juiz ACO, o juiz de primeira instância. Sim. O que ele faz ali? Ele vai poder se retratar. Então o recurso misto, ele permite o chamado juízo de retratação. Tá? Tem até um efeito, né, que é um dos efeitos do recurso, que é a respeito disso, que já a gente vai analisar mais tarde. Tá? Permite o juízo de retratação. Então, se o juiz se retrata, nem vai mandar para a segunda instância. Agora, e se ele mantém a decisão? Então, você interpôs o recurso, aí o juiz vai fazer, em juízo de retratação, mantenham a decisão recorrida. Subam os autos à superior instância. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, em razão do seu recurso, eu, juiz, que prolatei a decisão, embora analisando as suas razões, mantenho a minha decisão. Subam os autos à instância superior, ou seja, mande para cima para o tribunal ad quem analisar o seu recurso. Tá bom? Tá? É o caso do recurso em sentido estrito. E se ele se retratar, bacana. Aí a outra parte pode recorrer. Tudo bem? Efeito suspensivo. Bom, esse é mais fácil. Suspende, né? Suspende tudo. Para tudo. Parou. Efeito suspensivo. A decisão não pode ser executada até o julgamento do recurso. Tem vários recursos com efeito suspensivo, viu, pessoal? No silêncio da lei, o recurso não tem efeito suspensivo. Isso quer dizer o quê? O efeito suspensivo tem que estar previsto em lei. Se não fala nada, não cabe efeito suspensivo. Tá? Então, no silêncio da lei, o recurso não tem efeito suspensivo. É o caso do artigo 596 do CPP, que diz lá: a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Sim. Então, se o juiz absolver o réu, tem que botar o bicho na rua. Na hora. Tá? O mais rápido possível. Não pode falar assim, não, o MP vai recorrer, então vamos esperar deixar ele preso. Não. A sentença absolutória não tem efeito suspensivo. Tem que ser o réu colocado imediatamente em liberdade, 596, não esqueça. E a Lei 8.038, artigo 27, parágrafo 2º, que fala dos recursos extraordinário e especial, diz que serão recebidos no efeito devolutivo só. Ou seja, não tem efeito suspensivo. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Então esse é o efeito suspensivo. Efeito extensivo dos recursos. Então veja bem, vamos até me colocar aqui. Você lembra que eu tinha falado para você que por vezes nós temos a possibilidade de um recurso, do fundamento de um recurso, passar para outra pessoa? Você lembra que eu falei para você? No caso de coautor, partícipe? Então, é aqui que eu quero chegar. Artigo 580. No caso de concurso de agentes, você lembra que eu te falei também que o artigo 25 aí não é mais o 25, é o 29? Então você vai pôr o 29. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Então, claro. Então, se eu tenho lá 3 corréus, apenas um recorreu e obteve provimento do seu recurso, será que o provimento do recurso desse que recorreu vai se estender para os outros? Os efeitos vão se estender para os outros? Vejam, se for uma questão, um motivo que não seja exclusivamente pessoal, aí vai. Se não, não. Tá bom? Se não, não. Então é o 580, efeito extensivo. Então se alguém te perguntar assim, o recurso tem efeito extensivo? Fala, depende. Depende. No caso de coautoria ou participação, no caso de concurso de pessoas, vai depender do fundamento. Porque se for um fundamento, um motivo de caráter exclusivamente pessoal, aí não aproveitará aos outros, porque é de caráter exclusivamente pessoal. Se não for de caráter exclusivamente pessoal, aí aproveitará aos outros. Certinho? Beleza? Vamos seguir. Efeito substitutivo. Uma vez conhecido o recurso, lembra que eu falei que esses efeitos, esse substitutivo agora, é um daqueles que você não vai achar em todos os livros, tá? Em todos os livros você vai achar o devolutivo, o suspensivo, o extensivo.
tá? Esse efeito substitutivo, ele é mais específico um pouquinho. Por quê? Porque é aquele que diz o seguinte: a decisão do juízo ad quem se substitui à decisão do juízo a quo. Isso é verdade, tá? Por quê? Porque, veja bem, eu tenho uma sentença de primeira instância, eu recorri dela. O acórdão prolatado de segunda instância substitui essa sentença. Ele se sobrepõe, né? Quer dizer, ele substitui para todos os efeitos. Então, se eu tiver que executar alguma coisa, eu vou executar o acórdão, não a sentença, porque a sentença foi mudada pelo acórdão. Então, o acórdão, que é a decisão de uma instância superior, ele se substituiu, né? Ele entrou no lugar da sentença, tá certo? É isso. E aí eu ponho esse efeito da importância nos recursos especial e extraordinário, para o STJ e para o STF, que descabem se a matéria não tivesse sido julgada pelo tribunal a quo. Tá? E uma questão específica desses dois recursos nós vamos entrar agora. E o efeito regressivo, né, pessoal? Que é um efeito importante, por quê? É o juízo de retratação, tá? Que eu já te falei. É o juízo de retratação que se concede ao prolator da decisão impugnada. Lembra que eu te falei? Eu te falei o seguinte: às vezes o recurso ele vai para o próprio órgão que prolatou a decisão para que ele se retrate dessa decisão. Pode acontecer? Pode. Pode sim. Agora, não é comum. Tá? Não é comum. Isso só se tiver previsto em lei, que é o caso do recurso em sentido estrito. Os embargos de declaração também, tá bom? Então, nesse caso, o próprio juiz pode alterar, pode manter ou pode revogar a sua própria decisão. Tudo bem até aí, pessoal? Tá indo bem, né? Eu acho que está fluindo muito bom. Efeito expansivo. Ocorre quando o julgamento do recurso ensejar uma decisão mais abrangente. Tá? É verdade, tá? Mais abrangente do que o reexame da matéria impugnada. Então, um exemplo, o recurso em sentido estrito. O que é esse efeito expansivo? É o seguinte: vamos imaginar que no curso do processo eu tenha pedido a liberdade do meu cliente. Meu cliente está preso, aguardando o processo, eu peço a liberdade dele, certo? O juiz não me dá a liberdade, eu recorro em sentido estrito, certo? Só que nesse meio tempo, o meu cliente é condenado, aí eu apelo. A minha apelação, ela vai ter ela já vai abranger toda essa matéria. Então ela tem um efeito expansivo, ou seja, a decisão de da minha eventual apelação, ela já vai abranger tudo isso, inclusive aquilo que eu aleguei no meu recurso em sentido estrito, tá bom? Então aí que nós temos o chamado efeito expansivo, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos entrar no recurso em sentido estrito, mas não hoje, tá bom? A gente vai entrar no recurso em sentido estrito numa outra oportunidade, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Vamos falando então sobre os efeitos dos recursos, você vai dar uma lida, vai dar uma relida, aliás, nos artigos de código, etc., uma reolhadinha na aula, e a gente se vê numa outra oportunidade, tá bom? Muito obrigado.